Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti e hoje eu vou ler a parte 2 do primeiro livro dos Macabeus. Reuniu-se a eles o grupo dos assídeos e alrudins valorosos, cada um deles sinceramente devotado à lei. Do mesmo modo, todos os que fugiam desses males achegavam-se a eles e deram-lhe apoio. Tendo formado um exército, feriram os prevaricadores em sua cólera e os ímpios em seu furor. Os outros fugiram para junto das nações a fim de se salvarem. Matatias e seus amigos começaram a percorrer o país, destruindo os altares, circuncidando à força os meninos incircuncisos que encontravam no território de Israel, e perseguindo os arrogantes. Em suas mãos, a campanha teve pleno êxito. Defenderam a lei contra os pagãos e os reis, e não permitiram que o pecador triunfasse. Mas os dias de Matatias estavam chegando ao fim. Disse então a seus filhos: agora imperam a soberba e o ultraje. É tempo de destruição e de violência e de violenta vingança. Agora, meus filhos, sede zelosos pela lei, e dai a vida pela aliança de vossos pais. Lembrai-vos de nossos antepassados, do que fizeram no tempo em que viveram, e recebereis grande glória e nome imortal. Abraão, por acaso, não permaneceu fiel em sua prova? E não lhe foi isto creditado como justiça? No tempo de sua angústia, José observou os mandamentos e veio a ser governador do Egito. Finéias, nosso antepassado, pelo ardor de seu zelo, recebeu a promessa de um sacerdócio eterno. Por ter cumprido sua tarefa, Josué se tornou juiz em Israel. Caleb, por ter dito a verdade na assembleia, recebeu uma herança na terra. Davi, por sua compaixão, herdou o trono real para sempre. Pelo zelo ardoroso da lei, Elias foi arrebatado para o céu. Por causa de sua fé, Ananias, Azarias e Misael foram salvos das chamas. Por sua retidão, Daniel foi salvo da boca dos leões. Vede, portanto, de geração em geração,
ninguém dos que nele esperam sucumbe. Não temais as ameaças de um homem pecador, pois sua glória acabará em podridão e vermes. Hoje é exaltado e amanhã desaparecerá. Pois voltará ao pó de onde veio, e seu projeto fracassará. Meus filhos, sede valentes e fortes na defesa da lei, pois nela sereis glorificados. Aqui está Simeão, vosso irmão. Sei que é homem de bom senso. Escutai-o sempre. Será como vosso pai. Judas Macabeu, valente, intérprete, desde a juventude. Será o comandante de vosso exército e dirigirá a guerra contra os pagãos. Reuni em torno de vós todos os que observam a lei e assegurai a desforra de vosso povo. Retribui aos pagãos o que fizeram e apegai-vos aos mandamentos da lei. Abençoou-os e foi reunido a seus pais. Morreu no ano 146 e foi sepultado no túmulo de seus pais em Modim. Todo Israel sentiu muito a sua morte. Seu filho Judas, chamado Macabeu, o substituiu. Todos os seus irmãos e todos os seguidores de seu pai deram-lhe apoio e combateram com alegria na guerra de Israel. Ele aumentou a glória de seu povo, revestiu-se da couraça como um gigante, e cingiu-se com as armas da guerra. Travou muitas batalhas e protegeu o acampamento com a espada. Em seus feitos parecia um leão, um filhote de leão, que ruge sobre a presa. Perseguiu os ímpios com perspicácia e atirou às chamas os opressores do povo. Dele os ímpios fugiram amedrontados. Perturbaram-se todos os artesãos de iniquidade. E por ele foi realizada a libertação. Fez muitos reis passar momentos amargos, mas com seus feitos alegrou Jacó. E sua memória será sempre abençoada. Percorreu as cidades de Judá, exterminando de seu meio os ímpios e afastando de Israel a ira divina. Sua fama chegou até as extremidades da terra, por ter reunido os que estavam perecendo. Apolônio mobilizou soldados pagãos e um grande contingente da Samaria para combater Israel.
Quando Judas soube disso, saiu-lhe ao encontro, derrotou-o e o matou. Muitos caíram mortalmente feridos, e os outros fugiram. Os Yahudins apossaram-se dos despojos. Judas tomou a espada de Apolônio e desde então a usava nos combates. Serom, general do exército sírio, teve notícias de que Judas reunira considerável grupo de partidários, prontos a acompanhá-lo na guerra. Disse então: vou tornar-me célebre e cobrir-me de glória no reino. Vou combater Judas e suas tropas que desprezam as ordens do rei. Poderoso contingente de ímpios reuniu-se a ele e subiu para ajudá-lo a vingar-se dos Yahudins. Quando se aproximaram da subida de Bet-Horon, Judas saiu ao seu encontro com um pequeno grupo. Vendo o exército que contra ele marchava, disseram a Judas: como, em tão pequeno número, podemos lutar contra tão poderosa multidão? Ainda mais que estamos enfraquecidos, porque hoje nada comemos. Judas respondeu: é fácil grande multidão cair nas mãos de um pequeno punhado de gente. Para o céu não há diferença em salvar com muitos ou com poucos. A vitória na guerra não depende da grande quantidade de soldados. É do céu que vem a força. Marcham contra nós, cheios de insolência e de impiedade, para exterminar a nós, nossas esposas, nossos filhos, e para nos saquear. Nós, pelo contrário, lutamos em defesa de nossa vida, de nossas leis. Por isso, o céu os esmagará à nossa frente. Quanto a vós, não os temais. Depois de pronunciar essas palavras, atirou-se repentinamente sobre os adversários. Sherom e seu exército foram esmagados. Os homens de Judas perseguiram-nos pelas descidas de Bet-Horon até a planície. 800 homens foram mortos, e os outros fugiram para as regiões dos filisteus. Assim, Judas e seus irmãos começaram a ser temidos, e o medo tomou conta dos povos vizinhos. Sua fama chegou até o rei, e todas as nações comentavam as batalhas de Judas. Quando ouviu essas notícias, o rei Antíoco encheu-se de cólera e mandou reunir todas as tropas do reino, formando um exército poderosíssimo. Abriu o tesouro,
deu aos soldados o soldo de 1 ano e ordenou-lhes que estivessem de prontidão para o que fosse necessário. Viu, porém, que minguava o dinheiro do tesouro. Os tributos das províncias tinham diminuído em vista da revolta e dos males que ele mesmo havia provocado no país. Suprimindo as normas em vigor desde os tempos antigos. Temeu ficar, como já havia acontecido mais de uma vez, sem meios de atender as despesas e as dádivas que, com mão generosa, antes distribuía, ultrapassando em prodigalidade seus antecessores. Vendo-se em grandes apuros, decidiu ir à Pérsia, cobrar os tributos das províncias e recolher muito dinheiro. Confiou a Licias, homem da nobreza e da família real, a direção dos negócios do reino, desde o rio Eufrates até as fronteiras do Egito. Confiou-lhe também a educação de seu filho Antíoco, até seu regresso. Deixou-lhe a metade das tropas e os elefantes, e deu-lhe instruções sobre todos os seus planos, especialmente no tocante aos habitantes da Judéia e de Jerusalém. Devia enviar um exército contra eles para abater e destruir a força de Israel e o que restara de Jerusalém, de modo a eliminar a lembrança deles no lugar. Depois, devia estabelecer estrangeiros em todo o país, distribuir-lhe a terra por sorte. O rei tomou a outra metade das tropas e partiu de Antioquia, a capital, no ano 147. Transpôs o Eufrates e atravessou as províncias do Planalto. Licias escolheu Ptolomeu, filho de Dorimenes, Nicanor e Gorgias, homens valorosos e amigos do rei. Mandou com eles 40.000 soldados de infantaria e 7.000 cavaleiros para entrarem no país da Judá e o arrasarem de acordo com a ordem do rei. Puseram-se em marcha com todo o exército e foram acampar na planície perto de Emaus. Recebendo a notícia, os comerciantes da região pegaram grande quantidade de prata e ouro e concorrentes e dirigiram-se ao acampamento para comprar, como escravos, os Yalhudins. Ao exército reuniram-se contingentes da Síria e do país dos filisteus. Judas e seus irmãos viram que a situação era grave, pois os exércitos inimigos já acampavam em seu território. Tiveram conhecimento também da ordem real de destruir e exterminar o povo. Disseram então uns aos outros:
levantemos o ânimo de nosso povo e lutemos em defesa do povo e do lugar santo. Foi, pois, convocada a assembleia, para estarem todos preparados para a luta, como também para orarem, implorando misericórdia e compaixão. Jerusalém estava despovoada como um deserto. Nenhum de seus filhos entrava ou saía. Calçado estava o santuário, e os filhos de estrangeiros ocupavam a fortaleza, transformando em residência dos pagãos. A alegria desaparecera de Jacó, e a flauta e a citara tinham emudecido. Os Yahudim se concentraram e se dirigiram para Masfa, defronte de Jerusalém. Pois outrora havia em Masfa um local de oração para Israel. Naquele dia jejuaram, vestiram-se de luto, espalharam cinza sobre a cabeça, rasgaram as vestes. Abriram o livro da lei para ali encontrar o que os pagãos pediam as representações de seus ídolos. Trouxeram também os ornamentos sacerdotais, os primeiros frutos e os dízimos, e fizeram vir os nazireus que tinham completado o tempo de seu voto. E clamaram para o céu em voz alta, dizendo: o que faremos dessa gente? E para onde os levaremos? Pois teu lugar santo foi profanado e manchado. Teus sacerdotes estão no luto e na humilhação. Vê que os pagãos se reuniram contra nós para nos destruir? Tu sabes o que tramam a nosso respeito. Como poderemos opor-lhe resistência, se não vieres em nosso socorro? E logo fizeram soar as trombetas, e levantaram grande clamor. Depois, Judas constituiu chefes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10 homens. E disse para os que estavam construindo casas, para os que acabavam de contrair matrimônio, ou de plantar uma vinha, o que estavam com medo, que se retirassem cada um para sua casa, conforme permitido a lei. Seu exército então se pôs em marcha e foi acampar ao sul de Emaus. Preparai-vos, disse Judas. Sede valentes, estai pronto para amanhã cedo combater essas nações que se reuniram contra nós. Elas querem destruir a nós e a nosso lugar santo. Para nós, é preferível morrer na luta do que presenciar a desgraça
do nosso povo e do lugar santo. Aquela, porém, que for a vontade do céu, Ele a fará. Para você ver o final desse vídeo, assista a parte 3. Deixe seu like, se inscreva no meu canal. Encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom!